Nesse vídeo eu te ensino a fazer esse olho e essa boca pro Natal. Eles não são nada clássicos, mas eles estão cheios de tendências agora do momento para você sair do óbvio e arrasar. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou ensinar uma maquiagem pra vocês de Natal, mas não é uma maquiagem muito clássica e trouxe uma maquiagem um pouquinho mais diferente pra quem quer sair daquele clássico, quem quer sair daquele básico de bem cara de Natal mesmo. Mas antes da gente começar, já clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque assim você me ajuda muito. Hoje eu tô com a minha pele pronta e se você quiser um tutorial de como que faz ela, eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. Mas se você é iniciante e tem medo de sujar a sua pele assim com a sombra, deixa pra fazer ela no final, que aí você tem mais segurança que você não vai estragar a sua pele. E pra fazer esse olho, a gente vai usar essa paletinha aqui da Nina Secrets. Eu vou usar esse verde aqui, que é um verde bem bonito, ele vai ficar bem legal no nosso delineado. Eu tô fazendo uma coisa diferente aqui, né, do Natal, mas também adicionei o verde aí, que é bem tradicional de Natal, pra ter alguma coisa mais clássica assim nessa maquiagem. Aí eu vou pegar um pincelzinho chanfrado, bem fininho, pra fazer o nosso delineado. E eu não vou nem molhar o pincel nesse primeiro momento. Eu vou fazer a base do nosso delineado assim mesmo, só com a sombra. E depois que a gente já tiver, assim, um bom rascunho, aí sim eu vou dar uma molhadinha no pincel, só pra gente conseguir trazer um pouquinho mais de pigmentação pro delineado. Eu sempre gosto de construir o delineado simultaneamente nos dois olhos. Então aqui nesse olho eu já construí o corpo do delineado na pálpebra móvel, então eu vou no outro olho e vou fazer a mesma coisa. E assim por diante, para que no final a gente consiga fazer um delineado mais simétrico e não precise ficar corrigindo tantas coisas. Agora eu vou puxar o traçado aqui pra gente fazer o gatinho. Gente, e é tão bom fazer com sombra porque acho muito mais fácil do que fazer com delineador. É muito mais fácil de trabalhar com a sombra. Também, se você precisar corrigir alguma coisa, também é muito mais fácil. A sombra sai muito mais facinho. Claro que não tem aquela durabilidade de delineador, né? Mas aí você ganha uma coisa e perde outra. E pra mim eu acho que, assim, até que compensa, viu? Porque eu também gosto muito do efeitinho que dá você fazer um delineado com sombra. Acho que fica bem bonito. O meu delineado tá ficando bem pigmentado, mesmo usando sombra. Primeiro porque a sombra é pigmentada e segundo porque o meu pincel é muito fininho. Então ele consegue pegar a sombra e me transferir com muita precisão pro olho. Mas caso você não tenha uma sombra tão boa ou um pincel tão fininho quanto esse, você já pode desde o início molhar o seu pincel com água, que não é o mais indicado, mas vai te dar o efeito, ou fixador de maquiagem, ou bruma de maquiagem, ou então com um diluidor de maquiagem. A água vai te dar o efeito desejado, mas ele não vai te dar assim tanta durabilidade. Daí se você for molhar o pincel, eu recomendo mesmo que você use um diluidor ou um fixador de maquiagem, que eu já ensinei aqui no canal como usa esses dois aqui pra você fazer o delineado. E vou deixar os links na descrição pra vocês verem. O legal de usar sombra seca é que eu posso vir com a unha assim, ó, e corrigir onde eu preciso corrigir. E aí depois no final, se eu ainda precisar, eu volto com um pouquinho de corretivo só pra fazer aquelas correções finais. Agora sim, eu vou puxar o gatinho. E eu já sinto que eu quero corrigir um pouquinho o final desse delineado, mas primeiro eu vou fazer esse aqui pra ver o que eu preciso corrigir nos dois já e já deixar os dois mais parecidos. Eu peguei um pouquinho de base com o pincel chato e vou corrigir esse delineado aqui, porque eu achei que esse ficou tão bonito e quero dar uma arrumadinha nesse aqui. Agora sim, para ter um pouquinho mais de precisão, eu vou jogar um pouquinho de fixador nessa plaquinha e vou dar uma umedecida no pincel. E aí eu vou vir bem no cantinho aqui da sombra, ó, para não molhar ela inteira, porque assim eu vou ter uma sombra bem mais precisa e mais pigmentada, porque eu quero fazer só um detalhe, então eu quero que ela seja assim, quero que a sombra me obedeça mesmo, para não ter que ficar voltando e corrigindo toda hora.
Agora eu vou pegar um pincel que é mais compridinho, ele não tem aquele formato chanfrado. E vou molhar de novo aqui um pouquinho no fixador de maquiagem, tirar o excesso. E pegar a mesma sombrinha aqui. Eu tô trocando de formato de pincel, porque eu acho esse formato aqui muito mais fácil de traçar, esse cantinho interno aqui. E também ele vai ser mais fácil pro nosso próximo passo. Só que o pincel chanfrado, ele me dava um pouco mais de agilidade pra fazer essa parte que era um pouco maior. Mas dá pra você fazer um delineado só com um ou só com o outro. Eu faço com os dois porque é mais questão de preferência mesmo. Aí eu puxo uma linhazinha aqui pra baixo. E depois só faço essa conexão aqui, saindo daqui da parte de baixo do olho. Aí eu vou voltar novamente com aquele pincel e um pouquinho de base. E vou só dar uma corrigidinha nesse aqui que ficou um pouco grosso. E eu também quero dar um toque especial na maquiagem, então eu vou passar essa misturinha de sombra com o fixador aqui na linha d'água, só que só mais ou menos até metade aqui do olho. Agora vem a parte mais gráfica do delineado, já dei uma secadinha aqui no pincel e vou pegar a sombra pra gente começar a fazer um esboço. Quando a gente faz delineado, é super importante que a gente esteja olhando pra frente com o rosto relaxado. Afinal, é assim que as pessoas vão ver seu delineado e é assim que você vai ver o seu delineado na maior parte do tempo. E agora, na hora de fazer esse traçado gráfico, é a mesma coisa e eu diria que é até mais importante você tá nessa posição, porque muda muito, né? É um traçado assim no meio do nada, que a gente não tá muito acostumado a fazer, nem a olhar. Então é muito importante que você se mantenha nessa posição. Esse meu pincelzinho aqui, ele tá meio descabelado, tá vendo, ó? Ele seco, ele fica muito mais descabelado do que molhado, então eu vou voltar para esse pincelzinho chanfrado aqui, que apesar dele não ter o melhor formato do mundo para fazer isso, ele tá mais fininho, então vai acabar me ajudando mais. Já vou fazer o esboço desse lado aqui também, pra não ter aquela surpresa, né, de terminar esse olho e depois não conseguir de jeito nenhum fazer parecido nesse outro. Agora que eu já deixei o traço um pouquinho mais grossinho, eu vou voltar a molhar o pincel e vou pegar mais sombra para poder dar um pouquinho de definição para essa parte do delineado, para ficar um pouquinho mais parecido com o traçado de baixo. Aí eu deixei ele mais grossinho aqui no meio, nessa parte do meio, e nas duas pontinhas eu deixei ele um pouquinho mais fininho, que eu acho que essa é a graça do delineado, é o que deixa ele mais bonito. Nesse olho eu não vou usar uns cílios postiços inteiro, eu vou usar uns cílios só na metadinha do olho, da metade pro final, pra não tampar esse delineado bonito, né? Então eu vou caprichar aqui no Curvex, passar bastante máscara e aí só depois colocar a metade dos cílios. Vou pegar a metadinha de cílios que eu falei pra vocês, ó. É um pouquinho a mais da metade, tá? E aí eu pego do canto interno, descarto a parte dos cílios do canto externo, pra eu ter esse formatinho aqui que começa menor e termina maior, pra conseguir mesclar melhor nos meus cílios naturais. E aí vou passar um pouquinho de cola aqui nele. Bom dessa técnica, gente, é que é muito mais fácil de colar cílios postiços assim. Porque uma das partes mais difíceis da gente colar cílios postiços é esse cantinho interno aqui. E aí a gente elimina esse problema. Fora que fica um efeito mais natural e também dá um efeito mais puxado pro nosso olho, um efeito mais de lifting pro olho também. E para isso eu vou usar um lápis um pouquinho mais amarronzado, e para você conseguir dar um efeito bonito nessa boca, dar o efeito mesmo, né, dessa boca que eu vou fazer aqui com vocês, o ideal é que o seu contorno de boca, o seu lápis de boca seja mais amarronzado e o que a gente vai passar no centro do lábio seja mais avermelhado. E aí vai dar esse efeito da trend, né, dessa boca que as meninas têm feito bastante aí pela internet. Eu avanço bastante com o lápis para fora do meu contorno labial, porque eu gosto de dar uma aumentada nos lábios, e essa técnica é perfeita, porque dá uma bela camuflada assim no aumento, né, dos lábios, por conta da gente usar o lápis. E a outra coisinha mais vermelhinha no meio da boca. E aí eu vou dar uma esfumadinha aqui nessa borda, porque eu realmente quero que isso fique só na borda, só que eu quero preencher um pouquinho aqui nos cantos, ó, assim.
Então aí a gente vai preencher esses cantinhos e você pode usar o dedo pra esfumar esse contorno, só que eu vou vir com o pincel que vai me dar um pouquinho mais de precisão. E eu quero que esse contorno realmente fique só nas extremidades, eu não quero que ele vá pro meio da boca. É muito importante que você deixe o centro dos lábios mesmo, sem esse contorno. Agora eu vou vir com essa canetinha aqui, que é uma tinta de pen da Mari Saad, que ela é maravilhosa. É realmente uma caneta, você passa assim, como se fosse um marca-texto, assim, uma coisa que eu consigo comparar aqui pra vocês, de uma maneira bem grosseira. E essa canetinha aqui é perfeita pra fazer essa técnica, porque ela vai se esfumar muito bem ao lado. Mas se você não tiver ela, você pode pular pro próximo passo, que é colocar um gloss vermelhinho no centro da boca, ou então você pode substituir ela por um batom vermelho, que vai funcionar muito, muito bem, e eu já usei e dá super certo. E aí a gente vai aplicar esse vermelhinho somente no centro da boca. E pra dar um toque final nessa maquiagem, eu vou aplicar um gloss vermelhinho também, bem no centro da boca, em cima de onde a gente passou o tinte vermelhinho, ou se você for usar o batom vermelho. E a maquiagem ficou assim, gente, finalizada. Fiz o penteado aqui também, que foi o parzinho dessa maquiagem, também vai ter tutorial pra vocês. E eu amei o resultado, gente. Eu amei essa boca, olha só. Tem muita tendência que eu não gosto, mas a tendência do delineado gráfico e dessa boca, assim, esse contorno amarronzado e o centro mais vermelhinho, pegou meu coração. Se esse vídeo foi útil pra você, clica no gostei aqui embaixo, porque isso ajuda muito o meu canal, e também se inscreve pra não perder os próximos vídeos de maquiagem e de cabelo. Um beijo e até a próxima. Feliz Natal! Não são nada clássicos, mas estão cheios. Pra gente conseguir construir um delineado mais... Então aqui eu construí já o corpo do delineado